Você conhece o programa Evangelho Redivivo? Sabe de sua origem, metodologia e aplicação? Vamos conhecer um pouco sobre o Evangelho Redivivo. O histórico do Evangelho Redivivo remonta às primeiras iniciativas do movimento espírita brasileiro para a criação e organização de programas sérios e continuados do estudo do Espiritismo, às campanhas da Federação Espírita Brasileira para o estudo e a divulgação da obra básica, como também da implantação do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, e do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. O Evangelho Redivivo remonta às primeiras iniciativas por ser o resultado da experiência de anos com esses estudos e outros estudos realizados, o que levou ao amadurecimento dos espíritas e do próprio movimento espírita para a implantação dessa proposta inovadora. A elaboração da proposta do Evangelho Redivivo teve início em 2017, tendo à frente de sua organização Marta Antunes Moura e equipe. Entre estudos, pesquisas, análises e capacitações, foi desenvolvida uma programação à qual se pergunta: o que é o Evangelho Redivivo? O Evangelho Redivivo é um programa disponibilizado pela Federação Espírita Brasileira, FEB, aos espíritas como mais uma contribuição que valoriza a melhoria moral do ser humano. Mantém o foco na figura ímpar de Jesus, guia e modelo da humanidade. Assim como o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido, conforme assegura Emmanuel na questão 325 do livro O Consolador, o Evangelho Redivivo vem levantar o véu para o entendimento do texto bíblico à luz do Espiritismo. Em sua organização, conta com princípios norteadores. Utiliza o método de análise de versículo a versículo, mantendo como finalidade do estudo a melhoria moral do ser humano. Sua orientação nos liberta das interpretações pessoais, institucionais, teológicas ou atávicas do Evangelho, condições que muito têm retardado a nossa marcha ascensional. Surge em momento ainda marcado por significativos desafios, que se revela como o mais propício para a sua implantação. O Evangelho Redivivo é uma proposta de estudo sistematizado dos 27 textos que compõem o Novo Testamento, do Evangelho de Mateus ao Apocalipse de João, à luz da doutrina espírita. Organizado em 9 livros, este estudo visa a interpretação da mensagem cristã em seu sentido verdadeiro, extraindo-se o espírito da letra, de modo que Jesus possa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Os fundamentos metodológicos do Evangelho Redivivo têm como proposta unir orientações de Allan Kardec e do Espírito Emmanuel. Essa proposta busca inovar ao trabalhar a percepção, associando razão e sensibilidade na construção do conhecimento. Você vai perceber como algo marcante na aplicação deste método o uso da dialética socrática, associada ao método kardeciano e às orientações do Espírito Emmanuel. A dialética é a arte de debater, persuadir ou raciocinar, e no dizer de Platão, é a arte e técnica de questionar e responder. Em que consiste o método kardeciano? Apresentação do tema, tese. Discussão do tema,
com apresentação de argumentos, inclusive oposições, também chamada de antítese, culminando numa conclusão, síntese. Quais são as orientações de Emmanuel? Emmanuel, no capítulo 3, da segunda parte do livro Renúncia, através da heroína Alcione, diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nos orienta a conhecer, meditar, sentir e viver esta mensagem. Estas bases fundamentam o programa Evangelho Redivivo através dos pilares: conhecer, meditar, sentir e viver. Conhecer nos traz o tema, com subtemas e contextos a serem estudados. Conhecer é o diálogo com o contexto. Meditar é a reflexão em torno do conteúdo doutrinário, o diálogo com o texto doutrinário espírita e as orientações. Sentir suscita reflexões pessoais acerca da aplicação deste ensino em nossa vida. É o diálogo comigo. Viver é a síntese, o diálogo comigo, com o outro e o mundo. Estes 4 pilares, conhecer, meditar, sentir, viver, permeados pela maêutica socrática, a dialógica, é a metodologia de O Evangelho Redivivo, que está organizada em 9 livros. Livro 1, Introdução ao estudo de O Evangelho Redivivo, onde se aprende a aplicar a metodologia de forma clara, didática e segura. É essencial o domínio da metodologia para prosseguir com os demais livros. Livro 2, Estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus. Livro 3, Estudo interpretativo do Evangelho segundo Marcos. Livro 4, Estudo interpretativo do Evangelho segundo Lucas. Livro 5, Estudo interpretativo do Evangelho segundo João. Livro 6, Estudo interpretativo de Atos dos Apóstolos. Livro 7, Estudo interpretativo das Epístolas de Paulo de Tarso. Livro 8, Estudo interpretativo das Epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas Tadeu. Livro 9, Estudo interpretativo do Apocalipse de João. Dos 9 livros, 6 já estão publicados. O Evangelho Redivivo já está implantado em 95% das federativas do Brasil, no formato de estudos presenciais e virtuais, e também no Movimento Espírita Internacional, com solicitações de adesão: Suíça, Itália, Áustria, Portugal e países de língua espanhola, como Equador e Venezuela, para a instalação de estudos virtuais. No campo experimental da FEB, Federação Espírita Brasileira, em 2020, em plena pandemia, foram iniciadas 4 turmas de estudo do Evangelho Redivivo virtual. Como as federativas estavam fechadas neste período, a adesão foi de livre acesso. A partir de 2021, foram organizadas na FEB turmas para o Redivivo virtual apenas com participantes indicados pelas federativas, com o objetivo de formar facilitadores para a implantação, aplicação do Evangelho Redivivo nos estados. Hoje, contamos com 11 turmas virtuais ativas na FEB, sendo uma delas, a partir de 2025, com o estudo do Redivivo em espanhol, com a participação de vários países, também com o objetivo de formar facilitadores para a implantação do Evangelho Redivivo em países de língua espanhola. Com mais de 250 participantes inscritos, teremos em Brasília
no formato presencial, Encontro Nacional do Evangelho Redivivo, ENER, de 19 a 21 de setembro de 2025, com abertura e encerramento nas dependências da FEB. O Evangelho Redivivo é nosso compromisso com Jesus. De acordo com o orientador espiritual do programa Evangelho Redivivo, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, informação revelada por Divaldo Pereira Franco durante o Conselho Federativo Nacional de 2017, na mensagem A Obra do Evangelho, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em 24 de março de 1936, publicada pela Federação Espírita Brasileira na revista Reformador, ano 94, número 1762, março de 1976, da qual destacamos a passagem: o Espiritismo marchará com Cristo ou se desviará de suas finalidades sagradas. Ou os homens realizam o Evangelho, ou a sua civilização terá de desaparecer. Procure conhecer o Evangelho Redivivo e verifique por você mesmo a importância deste programa da nova era,